Pessoal, nesta videoaula com slide de hoje falaremos do soneto, que é um tipo de poema, ou seja, soneto faz parte do gênero textual poema, que já estudamos anteriormente. Ok, o que é um soneto? Por que soneto? O soneto me faz violante. Nunca na vida estive tão inquieto. 14 versos dizem o que é soneto. Brinca brincando vão os 3 diante. Pensei que não achava consoante, e a metade estou desse quarteto. Mas se me vejo no primeiro terceto, não há nos 2 quartetos que me espante. Pelo primeiro terceto vou entrando, e parece que entrei com o pé direito, pois fim com esse verso lhe estou dando. No segundo já vou e até suspeito que estou os 13 versos acabado. Contai se são 14 e já está feito. Lopes da Veiga. Essa leitura nos fala um pouquinho o que é o soneto. Soneto é um tipo de poema, um tipo especial de poema, né? É um poema que ele tem uma estrutura fixa, ou seja, quem vai fazer ou quem vai escrever um soneto, ele tem que obedecer à estrutura fixa. E qual seria essa estrutura? Todo soneto ele tem que ter 14 versos. Ou seja, não posso fazer um soneto com 13 ou 15, tem que ser 14. E além disso, esses 14 versos têm que ser distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos, que falaremos mais adiante. Certo, pessoal? Ou seja, melhor adiantando, são 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3. E se você somar 4 mais 4 mais 3 mais 3, dá 14. Então, essa é a principal característica do soneto. A palavra soneto, ela deriva do latim, do italiano. Perdão, melhor dizendo, ela deriva do italiano. O italiano veio do latim, mas ela vem do italiano. E significa um som pequeno. Então, uma outra característica que a gente já observa no soneto, que além de ele ter uma estrutura fixa, 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, ele também tem que ter sonoridade, ou ritmo, que falaremos mais adiante. Vamos lembrar que, se nós estamos falando de poema, já estudamos isso, vamos falar de verso e estrofe. O que é um verso? É cada linha do poema, certo? Lembrando que o soneto tem 14 versos. E o que é estrofe? Estrofe é o conjunto de versos. Lembrando que o soneto tem 4 estrofes, 2 com 4 versos e 2 com 3, tá ok? O número de versos por estrofe recebe o nome. Por exemplo, se numa estrofe eu tenho um verso só, é um monóstico. Se eu tenho 2 versos na estrofe, é um dístico ou parelha. Se eu tenho 3, é um terceto ou trístico, que é o que nós vamos falar no soneto, vamos observar. Se eu tenho 4, é um quarteto ou uma quadra. Se eu tenho 5, é uma quintilha, 6, sextilha, 7 é uma septilha, 8 é uma oitava, 9 é uma nona e 10 é uma décima. Daí para frente não é classificado, 11, 12 não se classifica. Então, de acordo com o número de versos que eu tenho numa estrofe, 1, 2, 3 até 10, ele recebe o nome. 3, por exemplo, terceto. 4, quarteto. Vamos lembrar então? No soneto nós temos 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes com 4 versos e 2 tercetos, 2 estrofes com 3 versos. Qual seria então a principal característica do soneto? Lembrando que ele é um poema, então ele tem linguagem sentimental, é escrito em versos, tem o eu lírico, lembra das principais características? Só que o soneto ele vai além, porque ele tem uma estrutura fixa, 14 versos, 4 estrofes, como nós já falamos, 2 quartetos, 2 tercetos. Ele é rico em rima, sim, porque se ele é soneto, ele lembra som. Se ele lembra som, ele lembra canção. E canção
na forma clássica de se fazer canção é rimando as palavras. Basta você pegar uma música tradicional, você vai ver rima nas palavras. Sílabas poéticas, que falaremos mais adiante, tem outro vídeo que explica melhor o que são sílabas poéticas, vocês podem assistir depois. E ritmo, ou seja, sonoridade. Claro, aqui não é um link que você vai clicar e vai abrir, mas nós temos outras videoaulas que também eu enviarei a vocês. Vocês podem, tem lá no canal também, vocês podem estar acessando e vendo, falando sobre rima, né? O que é rima, o que são as rimas, os tipos de rimas e sílabas poéticas, né? Então essas são as características do soneto. Além de ser escrito em versos, além do eu lírico, que é típico do poema, e além da linguagem sentimental, ele ainda é rico em ritmo, né? São recursos. Lembra que nós falamos na nossa aula? Rima é um recurso, sílaba poética é um recurso, ritmo é um recurso, mas o soneto usa desses recursos para ganhar mais sonoridade. Tá ok, pessoal? Lembrando então, nós estamos aqui com o soneto de Luís de Camões. Se vocês contarem, vocês vão ver 4 estrofes. As 2 primeiras têm 4 versos cada um. As 2 últimas, 3 versos cada um. 7 anos de pastor Jacó servia. Labão, pai de Raquel, serena bela. Mas não servia o pai, servia a ela, que a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia passava, contando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe deu Lia. Vendo o triste pastor que com enganos assim lhe era negada sua pastora, como se não a tivera merecida, começou a servir outros 7 anos, dizendo, mais servira se não fora, para tão longo amor, tão curta a vida. Camões, então, ele conta uma passagem bíblica de Jacó, né? Uma história de Jacó, que serviu o sogro 14 anos por causa da filha. Temos aqui um exemplo de soneto, ele todo marcado, 4, 4, 3, 3, né? A questão das rimas, a questão, veja as rimas aí, que falaremos em outra aula, vocês podem observar, questão da sonoridade também. Este é um soneto de fidelidade muito conhecido de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Veja aí também a estrutura igual ao anterior que lemos, 4 versos na primeira estrofe, 4 na segunda, 3 e 3. Presença de rima, sonoridade, ritmo, certo? Uma estrutura fixa, essa é a característica do soneto. E um que eu gosto muito também de Olavo Bilac, vamos ler, Via Láctea. Ora, direis ouvir estrelas, certo? Perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro a janela pálido de espanto. E conversamos longo tempo, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, translocado amigo, que conversas com ela, que sentido tem o que dizes quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender estrelas. Muito bom esse soneto. O soneto era uma forma muito preferida dos poetas, principalmente no final do século XIX, início do século XX, porque encantava, né? A sonoridade, a rima, a estrutura fixa, assuntos que falaremos mais adiante. Então é isso, pessoal, que é o soneto. Vamos ver se nós conseguimos aprender alguma coisinha. De que língua vem a palavra soneto? Francês, inglês ou italiano? Soneto vem do italiano e significa som pequeno ou uma canção pequena. Daí o soneto, uma das características do soneto é a sonoridade, a musicalidade. É um poema que você lê como se estivesse cantando. Isso é sonoridade.
Quantos versos tem um soneto? É obrigatório. Eu só posso chamar uma composição poética de soneto se ele tiver 14 versos, 15 versos ou 16 versos. E a resposta é 14 versos, né? 2 estrofes com 4, 2 estrofes com 3. Por último, o nome dado à primeira estrofe do soneto é primeira estrofe do soneto. Qual é? Terceto, quarteto ou quinteto? A primeira estrofe. E a resposta é quarteto. É importante, pessoal. Não é porque são 14 versos eu posso colocar 5, 3, deu 8, né? Mais 3 e mais 3. Não. É fundamental. Soneto, além de ser 14 versos, tem que ser 4, primeira estrofe, 4 na segunda, quarteto, quarteto, 3 terceto, mais 3 terceto. 4, 4, 3, 3. Então a primeira estrofe é um quarteto, a segunda é um quarteto, a terceira é um terceto e a quarta e última é um terceto também. Então é isso, pessoal. É até interessante também que vocês assistam outras aulas que fala de rima e que fala de sílaba poética. Então lembrando, essas são as características do soneto, uma composição poética especial, 14 versos, 2 quartetos, 2 tercetos, rima, ritmo, sonoridade, né? Bem explorado porque é uma música, é uma canção pequena, ok? Então fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.